Olá, no encontro de hoje falaremos sobre uma operação essencial aos usuários da SPDoc, que é a classificação de documentos. Todo sistema, para funcionar bem, precisa que a gente insira as informações corretamente. Quanto melhor a qualidade da informação que a gente insere, melhor o funcionamento desse sistema. No caso da classificação de documentos, necessária para o bom funcionamento do SPDoc, a gente vai perceber que esse tema, classificação de documentos, se insere num ramo muito maior que é o da gestão documental. E o que vem a ser gestão documental? Gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações que procura responder, dar respostas adequadas para as seguintes perguntas. Por quanto tempo guardar um documento? O que pode ser eliminado? O que deve ser preservado? Como organizar os documentos? Respondendo essas questões, nós teremos um bom andamento, uma boa gestão dos nossos documentos de arquivo no nosso órgão. E a gestão documental, ela se utiliza de alguns instrumentos, são instrumentos essenciais da gestão documental, que seriam os planos de classificação, as tabelas de temporalidade de documentos e também o próprio SPDoc. A própria lei traz definição de cada um deles. O plano de classificação, por exemplo, é o instrumento utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo. E no seu parágrafo único, ele diz o que é classificar documentos. Entende-se por classificação de documentos a sequência de operações técnicas que visam agrupar os documentos de arquivo, relacionando-os ao seu contexto de produção. Ou seja, não é dar qualquer nome para o documento, mas precisamente entender e identificar onde esse documento foi produzido. Ou seja, para cada atividade, um rol de documentos pode ser classificado. Isso identifica o documento junto ao seu contexto de produção. Tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico. Ele resulta da avaliação documental. Avaliar documentos em arquivística é determinar justamente o seu valor. Quanto mais valor um documento tiver, por mais tempo vamos guardá-lo. Então, identificar esses valores é uma atividade que é feita para a elaboração de uma tabela de temporalidade. Ela define os prazos de guarda e a destinação de cada documento da instituição. O objetivo final é preservar essa informação, dar acesso à informação, utilizar essa informação, poder encontrá-la. A tabela de temporalidade é que vai determinar quais são todos os tipos documentais produzidos na instituição e também por quanto tempo vamos guardá-lo. E depois dos seus prazos de guarda esgotados, se vamos eliminá-lo ou se vamos guardá-lo permanentemente. Ou seja, essas decisões que a gente pensa que pode tomar no dia a dia não são necessárias. As próprias tabelas de temporalidade, se bem aplicadas, vão dar essas informações para todo usuário. A tabela de temporalidade, ela define, além da nomenclatura padronizada de cada documento dentro da instituição, também por quanto tempo esse documento deve ficar na unidade que o produziu, por quanto tempo ele deve ficar numa unidade de arquivo da própria instituição e, por fim, se ele vai ser eliminado e em quanto tempo e se ele vai ser guardado e preservado para toda a eternidade, para fins de pesquisa, valor histórico. Essa constituição, essa construção da tabela de temporalidade obedece aos requisitos de uma teoria, que é a teoria de ciclo de vida dos documentos de arquivo. A gente entende que tem 3 idades possíveis pelas quais o documento passa. Na primeira idade, chamada de fase corrente, o documento está sendo útil administrativamente. Ou seja, seu uso, seu objetivo é concluir aquelas finalidades que o geraram esse documento. Esgotado essa sua função, esse seu objetivo, cumprida a sua missão, esse documento passa para a segunda idade, que é a fase intermediária. Lá ele não é mais consultado, ele pode servir ainda de prova ou vir a servir para algum interesse da administração ou do interessado, porém ele vai lá aguardar prazos, os chamados prazos intermediários, que por precaução ou pela prescrição de alguma ação, é prudente que ele fique nesse arquivo intermediário, nessa idade intermediária. E caso esse documento não seja eliminado, ele passa para a terceira idade, que é a fase permanente. Ali seus valores administrativos já estão esgotados, ele não serve mais administrativamente. Porém, ele recebe, a partir de então, valores históricos, valores informativos,
que vão servir para pesquisa e para contar a história do próprio órgão. Portanto, quando a gente aplica os instrumentos de gestão documental, o plano de classificação, a tabela de temporalidade, o próprio SPDoc, nós estamos ajudando a preservar o patrimônio histórico da instituição, que vai servir para montar o patrimônio histórico da administração pública de todo o Estado. No Estado de São Paulo, nós temos o plano de classificação e a tabela de temporalidade dos documentos das atividades MEI, publicado por decreto em 2004 e vincula todos os órgãos da administração pública do Estado. Lá são listados perto de 800 tipos documentais, todos eles vinculados às áreas de atividades MEI, administração, recursos humanos, contratos, obras, limpeza, segurança. E, por seu turno, cada órgão deve, além de aplicar esse plano de classificação, ou seja, adequar os seus documentos ao plano de classificação de documentos das atividades MEI, elaborar o seu próprio plano de classificação das atividades fim, construindo então uma tabela de temporalidade de documentos das atividades fim, que são aquelas que só o órgão realiza, que são aquelas que justificam a existência do órgão para o qual ele foi criado, e só ele produz aqueles documentos. Então, cada um desses documentos deve ser investigado, seus valores devem ser levantados, seus prazos de guarda, destinação, e elaborada, por fim, e aprovada pelo Arquivo Público do Estado, uma tabela de temporalidade dos documentos das atividades fim. Tentando resumir tudo o que foi dito ainda, o que nós precisamos, então, é o teor desse encontro, entender o que é classificar um documento. Sinteticamente, a classificação de documento é a operação que se realiza para enquadrar o documento que se tem em mãos a uma das séries documentais relacionadas no plano de classificação de documentos. Por vezes, pode parecer uma operação simples. Outras vezes, a nomenclatura utilizada, a forma utilizada, o tipo documental utilizado não está adequado, não está correto. Então, nós temos que procurar a correta classificação desse documento para ver onde ele se encaixa para podermos inserir esse documento no sistema. O plano de classificação traz, além da denominação do documento, um código de classificação. São diversos dígitos que aparentemente mais confundem do que ensinam, porém eles têm sua necessidade prática, que é a necessidade de um sistema informatizado de gestão de documentos. Nos 4 primeiros dígitos, eles indicam que órgão produziu esse documento. Os 3 seguintes indicam em que função esse órgão produziu esse documento. Os 2 seguintes indicam uma subfunção, que é uma divisão, uma subdivisão da função. Em seguida, os 2 dígitos dizem qual atividade estatal aquele documento foi produzido. E, por fim, os 3 últimos dígitos indicam que documento é esse. Todo esse código, junto, identifica cada documento e o liga ao seu contexto de produção. A denominação dos documentos utilizadas nos planos de classificação, nas tabelas de temporalidade, seja na atividade MEI, seja na atividade fim, seguem uma regra lógica. Ou seja, a denominação de documento deve fazer qualquer um entender para que ele foi criado. Então, tecnicamente, a gente divide o nome preciso de um documento de arquivo em 3 pedaços. Tipo documental, a ação que se quer realizar e o objeto dessa ação. Um exemplo muito simples é o processo de aquisição de material de consumo. Ou seja, para adquirir material de consumo, o meio, tipo adequado para isso é o processo. A ação que se quer é adquirir alguma coisa e o objeto, nesse caso, o material de consumo. Portanto, esse tipo documental está pronto e acabado. Processo de aquisição de material de consumo. Isso nos dá a integridade desse documento e tira qualquer sombra de dúvida. Esse é o nome padronizado do documento. E agora a gente poderia ver alguns casos práticos, ou seja, eu entendi razoavelmente o que é gestão documental, o que significa classificar documentos, qual a importância de classificar corretamente documentos. As dúvidas vão surgir no momento mesmo da classificação. Então, foram trazidos aqui alguns exemplos em que a gente vai tentar mostrar como se classifica, o que tipo de documento se classifica em cada uma desses códigos, e assim, utilizando a mesma lógica, talvez seja possível que a gente consiga compreender o processo de classificação de documentos. Repito, essencial para o bom funcionamento do SPDoc.
Então, a tabela de temporalidade das atividades meio, ela é dividida em 7 grandes funções. E eu tomei aqui alguns exemplos de cada uma dessas funções, excluindo a função 7, que é muito genérica. Então, das funções de 1 a 6, a gente procurou trazer pelo menos um exemplo. Então, na função 1, que é organização administrativa, tem um tipo documental que se chama expediente de acompanhamento de ação judicial. Apesar do nome ser bem completo, é provável que as unidades dentro de um órgão, dentro de órgãos ou em órgãos diferentes, reconheçam esse documento mais como processo espelho, algo desse tipo, porque existe uma ação judicial da qual o órgão é parte e tem interesse em acompanhar, porém essa ação tramita no Poder Judiciário. Porém, eu abro aqui um expediente só para acompanhar as ações que vão sendo desencadeadas no Poder Judiciário e afetam diretamente o órgão. Ele não tem valor legal judicial, ele serve para o órgão acompanhar aquilo que está ocorrendo no Poder Judiciário. Então, todo tipo de processo espelho da Justiça deve ser classificado nesse código, 001, 01, 04, 001. O nome, a denominação correta e padronizada desse documento, apesar das pessoas poderem chamar de processo espelho ou algo desse tipo, é expediente de acompanhamento de ação judicial. Um outro documento dessa mesma função 1, organização administrativa, é bastante utilizado, é o expediente de atendimento de requisições de ordens judiciais ou administrativas. Em regra, a nossa experiência traz as seguintes denominações: ou aquele processo de obrigação de fazer, aquele processo de obrigação de pagar, mandado de segurança. São nomes genéricos que querem, no final das contas, dizer a mesma coisa. O documento encontrado, padronizado, que está presente na tabela de temporalidade, no plano de classificação, é expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas, que é aquele registro que se faz quando a Justiça, ou o Ministério Público, ou a própria Procuradoria-Geral do Estado, ela dá uma ordem ao órgão: pague ao interessado, obrigação de pagar, ou diga ao órgão, conceda a licença. Então, o órgão obrigatoriamente deve cumprir essa requisição ou ordem judicial. E nos mandados de segurança, em regra, os dirigentes é que são demandados por abuso de autoridade ou outro motivo, e tem que gerar uma informação ao juiz, que é sempre requerida nesses casos. Então, recebendo uma ordem de pagar, uma ordem de fazer, um mandado de segurança, para dar conta de responder a essa demanda, abre-se então um expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas. Na função 2, trata da comunicação institucional, é um documento bastante comum também, que acho que não gera dúvidas, que é o dossiê de eventos. Então, um órgão preparou um evento, que seja um seminário, uma palestra, e todos os documentos referentes a esse evento, desde o convite, da qualificação dos palestrantes, a lista de presença, o registro fotográfico, o programa, enfim, tudo isso vai entrar junto e compor um documento que a gente tem que classificar ou deve classificar como dossiê de evento. Portanto, isso vai ajudar na recuperação dessa informação. O evento vai se distinguir um de outro pelo assunto. Porém, todos os eventos vão ter documentos comuns, lista de presença, registro fotográfico, mas o assunto, evidentemente, vai ser diferente. É um outro evento. Para cada evento, um dossiê. E a classificação correta dele é justamente essa, dossiê de evento. Na função 3, que é a gestão de recursos humanos, trouxemos aqui como exemplo o processo de concessão e incorporação de vantagens pecuniárias. Então, o interessado faz um pedido ao setor responsável de incorporação ou concessão de alguma vantagem, setor de RH. Ele faz um requerimento e a autoridade que tem a competência para negar ou conceder o que se pede, despacha favoravelmente, conceda-se ao benefício. Esse requerimento passa então a ser o documento inicial de um outro documento, que é o processo de concessão e incorporação de vantagens pecuniárias. Ele tem início com um requerimento da parte. A autoridade autoriza que
esse benefício seja concedido. Então esse requerimento vai dar início a um processo que vai conseguir, ao final dele, é o que se espera, né, conceder a incorporação da vantagem. Porém, caso a autoridade entenda que não é possível conceder esse benefício, ele despacha negativamente no próprio requerimento. Esse requerimento, então, deve ser arquivado e encerrado ali como requerimento. Há um tipo documental bem caracterizado na tabela de temporalidade, tem código de classificação, e assim ele vai se encerrar. Então, são duas possibilidades. Há um pedido, há um requerimento. Se o despacho for favorável, ele passa a iniciar um processo de concessão de incorporação de vantagens. Caso negado, ele vai se encerrar exatamente como requerimento, cadastrado como requerimento, encerrado como requerimento. Mais tarde ele vai ser arquivado como requerimento e o seu prazo de guarda vai estar determinado pela tabela. Sua destinação, que é a eliminação, a guarda permanente, a própria tabela vai dizer. Da mesma forma que vai dizer sobre o processo de concessão de vantagens pecuniárias. Vai ser guardado pelo prazo que a tabela define e mais tarde eliminado ou guardado permanentemente. Um exemplo da função 4. A função 4 traz os documentos referentes à gestão de bens materiais e patrimoniais. Um dos documentos que a gente pode trazer aqui é o processo de aquisição de material de consumo, como naquele exemplo da denominação do tipo documental. Da mesma forma, você tem um memorando, em regra, um memorando solicitando a aquisição de algum tipo de material. Isso vai servir para compra de material permanente também. Então, quem necessita do objeto faz o memorando solicitando à autoridade que autorize a aquisição. Da mesma forma que o exemplo anterior, esse memorando pode receber um despacho favorável e aí dispõe-se que deve ser autuado então um processo de aquisição de material de consumo ou material permanente. Se esse memorando não houver recurso, não for o momento, por conveniência, a autoridade que não deve ser adquirido esse bem, despacha negativamente no memorando e esse documento vai ser cadastrado como memorando e vai seguir o caminho, a tramitação de memorando, cumprir os prazos da tabela. Caso a autoridade entenda que é necessário comprar, há a verba, despacha favoravelmente, autua-se um processo de aquisição de bens de consumo e o objetivo vai se realizar. Então, o nosso trabalho é identificar justamente que espécie documental, que tipo documental que está presente nos planos de classificação, nas tabelas de temporalidade, que tipos documentais usar para cada um dos casos. Na função 5, diz respeito à gestão orçamentária e financeira, os exemplos são distintos, mas a lógica permanece. Então nós temos o processo de adiantamento, bastante comum, bastante corriqueiro. Da mesma forma, sempre vem um memorando do setor solicitando que se ordene uma despesa. Nesse mesmo memorando, pode-se haver um despacho negativo, negando o gasto, ou um despacho autorizando. Caso negue, ele se encerra como memorando e assim deve ser classificado. Caso a despesa seja ordenada, autua-se então um processo de adiantamento. E assim, inserindo esses dados corretamente no SPDOC, ele vai tratar de fazer a gestão desse documento, contabilizar os prazos, identificar a destinação e dar o correto fim a esse documento. No caso de dúvidas, ou seja, a quantidade de documentos possíveis de se classificar são muitas, só na tabela meio são perto de 800 documentos. Portanto, seria impossível trazer aqui todo tipo de documento. E as dúvidas quanto à classificação de documentos vão surgir justamente no momento da classificação. Tendo documentos em mão, eu preciso classificar esse documento, não tenho certeza da sua correta classificação. Consulto o plano de classificação, tabela de temporalidade, há um índice possível de ser consultado. Não achando a classificação adequada e precisa para esse documento, devemos solicitar auxílio à CADA. A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, ela é a responsável por implementar, gerenciar
a política de gestão documental no seu órgão. Então, é aquele grupo de pessoas mais adequado para retirar suas dúvidas, para te ajudar a classificar esses documentos. Ok? Então, até o nosso próximo encontro.